Existem muitas maneiras pelas quais as pessoas podem viajar e descobrir coisas interessantes, misteriosas ou simplesmente bonitas. Nosso personagem, com quem vamos descobrir a Transilvânia, vai procurar em livros antigos, e preciosos, e misteriosos, alguns até esquecidos, de grandes bibliotecas ou arquivos, histórias e lendas fascinantes e cheias de mistérios sobre esta terra e seus habitantes, sejam eles príncipes, cavaleiros, pessoas comuns ou até mesmo sobre um vampiro aterrorizante, mais famoso, cuja história rodou o mundo. O Castelo de Bran é um dos mais visitados da Romênia. Não é apenas a sua grandiosidade e a sua antiguidade de mais de 6 séculos que o tornam tão procurado, nem mesmo a sua posição, que domina a passagem entre montanhas com densas florestas e paisagens agradáveis aos olhos. Há também outro motivo, ou seja, o desejo de aventura, ou até mesmo as sensações inéditas de medo e fascínio que todos os turistas sentem ao vir aqui, porque as pessoas costumam dizer que este é o impressionante castelo do lendário Drácula, o Conde Vampiro. É assim que se explica o fato de que há muitos que gostariam de pagar para passar a noite no castelo, mas provavelmente armados com um crucifixo e muito alho. Especialmente os turistas do outro lado do oceano são atraídos por esse tipo de experiência, porque muitos deles só agora descobrem, surpresos, que a Transilvânia do Conde Drácula realmente existe. Até agora, para eles, a Transilvânia não era uma província real da Romênia moderna, mas sim uma terra imaginária, uma invenção literária. Cada parede, escada, torre ou até mesmo qualquer peça de mobília pode ser, no Castelo de Bran, um possível símbolo, um elemento de ligação entre o mundo real e o imaginário. Mas o vampiro Drácula nunca esteve em Bran. Pelo menos não no romance. O escritor Bram Stoker escolheu outro lugar na Transilvânia para localizar o Castelo de Drácula em seu romance, ou seja, em algum lugar muito mais ao norte de Bran, perto de Bistria. Depois de publicar seu romance, em 1897, ele foi elogiado por suas descrições precisas e sugestivas, mesmo nunca tendo visitado esses lugares. A cidade de Bistria é, de fato, como escreveu Stoker, uma cidadezinha antiga, muito interessante, com uma existência agitada. A catedral e os prédios do centro da cidade, vistos com os olhos semicerrados para suavizar os aspectos modernos, nos fariam imaginar que estamos em séculos passados. Bistria é a cidade mais próxima do Castelo do Drácula. Depois dela, a estrada sobe em direção ao Passo Bargului, o local assustador do vasto castelo em ruínas, construído no topo de uma montanha justamente para ser inexpugnável de 3 lados, com janelas fora do alcance das flechas. O castelo dos Condes Drácula ficava, segundo o escritor irlandês, exatamente na fronteira entre a Transilvânia, a Moldávia e a Bucovina, no coração dos Montes Cárpatos, uma das regiões mais selvagens e menos conhecidas da Europa. A Romênia é um país lindo, cheio das maravilhas mais inimagináveis.
Mas as pessoas são muito supersticiosas. Na Idade Média, essa região da Europa foi palco de uma resistência feroz contra a expansão do catolicismo. Para convencer os cristãos ortodoxos a se tornarem católicos, supõe-se que, há 4 séculos, os emissários católicos aproveitaram o medo deles de vampiros, incutindo nos pobres corações terrores terríveis. Eles proclamavam que todos aqueles enterrados em solo não santificado por eles teriam o descanso eterno recusado e se transformariam em vampiros. Assim, aqui, nesta misteriosa Transilvânia situada na fronteira da Europa civilizada, desconhecida, mas carregada de magia, mistério e superstições, foi onde Bram Stoker escolheu situar o caos do qual surgiria essa sombria criatura amaldiçoada, o lendário vampiro Drácula, nem morto, nem vivo, mas ambos ao mesmo tempo, simultaneamente. No entanto, assim como o Conde Vampiro Drácula é um personagem fictício, também os vestígios de seu castelo serão impossíveis de encontrar. O final do romance é otimista. Drácula tenta chegar ao castelo, viajando durante o dia em um caixão, mas é derrotado antes do pôr do sol por seus perseguidores, que assim salvam o mundo de um monstro. Poucos moradores locais ouviram falar por estas bandas do vampiro Drácula do romance de Bram Stoker. No entanto, os vampiros ainda estão presentes em todas as superstições deles. Disse, assim, que os vampiros podem causar muito mal. Primeiro, eles matam os membros da própria família e depois, do campanário da igreja, chamam os outros moradores da aldeia, que também morrem na hora. O vampiro só pode ser morto se o seu coração for perfurado com uma estaca, assim como São Jorge matou o dragão com uma lança. Tokmai de Aceia, não nos surpreenderão na Transilvânia as numerosas representações desse confronto, sendo talvez a mais espetacular a estátua fundida em bronze no ano de 1773 pelos mestres Martin e Georg de Cluny. Esse grupo escultórico não encontra semelhança em nenhuma das estátuas equestres do gótico e rivaliza até mesmo com aquelas do conjunto do Quattrocento italiano. É a representação de um confronto interminável entre o bem e o mal, sendo o dragão também símbolo do exército de Lúcifer, que se opõe ao exército angelical de Deus. Drácula, o personagem real, é o voivoda do século XV da Valáquia, também conhecida como Ara-Românias. O nome Drácula vinha de seu pai e significava o filho do Drácul, ou seja, daquele que detinha o título de Cavaleiro da Ordem do Dragão, Draco em latim, título concedido pelo imperador Sigismundo de Luxemburgo. As lendas teceram fios tão emaranhados ao redor do príncipe Vladep Drácula, que a verdade sempre se misturará com o mistério profundamente misterioso. As histórias de terror espalhadas pelos mercadores saxões de Brauf, Bistria ou Sibyl transformaram-no, na imaginação dos transilvanos e dos habitantes do resto da Europa, em um herói demoníaco, feroz e sedento de sangue, um vampiro.
Esse foi o modo como os mercadores reagiram às medidas severas tomadas pelo voivoda contra aqueles entre eles que não respeitaram as leis alfandegárias. Naquela época assustadora, em que qualquer história terrível era ouvida com atenção e depois contada de forma ainda mais assustadora, as histórias saxônicas sobre o voivoda romeno começaram a ser acreditadas. Apesar de em Roma e Veneza, Vladep ser considerado, após suas retumbantes vitórias contra o Império Islâmico, um herói da cristandade. Assim como hoje, as pessoas precisavam de notícias sensacionais, assustadoras, vindas de longe, de lugares onde as coisas eram piores do que em suas próprias terras. Um pouco mais tarde, os eruditos medievais tentariam traçar um retrato dele o mais próximo possível da realidade. Na cosmografia ou descrição do mundo, ao falar sobre o príncipe romeno, Sebastião Monter destacou sua vocação para a justiça e sua independência em relação aos turcos. É mencionado que Drácula era de uma crueldade e justiça sem precedentes e que empalou inúmeros turcos, enquanto ele, sentado entre eles, banqueteava-se esplendidamente com os amigos. Ele foi tão severo que naquela terra bárbara qualquer um podia deixar seus bens no meio das florestas, com total segurança. Vladep Drácula parece ter nascido por volta de 1430, nesta casa da antiga cidade fortificada de Sigioara. É uma casa sólida, com paredes grossas como as de uma fortaleza. Em algum lugar ainda se preservou um fragmento de um afresco de família do século XV. Será que este é um retrato de Epe? É um mistério que talvez nunca seja desvendado. Bem perto da casa de Drácula fica a Torre do Relógio, um verdadeiro símbolo da cidade, erguida ainda antes, no século XIV. Claro, o relógio foi instalado muito tempo depois, no início do século XVII. Na época de Drácula, pouquíssimas pessoas se importavam com a divisão do tempo do dia, e mesmo com muita dificuldade conseguiam dizer a própria idade. Educado, habilidoso, hábil com armas e dominando vários idiomas estrangeiros. Vlad é nomeado, ainda jovem, comandante dos exércitos de fronteira no sul da Transilvânia. Estamos no verão de 1456, e quem lhe demonstrou confiança e apreço foi Ioândio Neduara, também conhecido como Iancu, governador da Hungria e voivoda da Transilvânia, naquela época. E talvez ele tenha sido bem recebido aqui, em Hunedoara, na corte do valente cavaleiro Ion, o grande herói da cristandade, o primeiro que ousou atacar os otomanos desde que eles chegaram a esta parte da Europa. Ioândio Neduara prometeu, ao ser escolhido governador, que defenderia toda a Hungria e isso nunca, em momento algum, o fez esquecer sua pequena pátria carpática nem jamais perder seu instinto romeno. Naquela época, o castelo não se parecia com o que vemos hoje. Cada geração que o dominou depois construiu ou transformou alguma coisa a mais. Por isso, em um castelo pode-se apresentar uma lição completa de arquitetura gótica, já que aqui estão reunidos todos os seus elementos, desde o período inicial até o estilo flamboyante de sua última fase de desenvolvimento.
Aqui também se entrelaçam muitas lendas, desde a mais antiga, que atribui a construção do castelo a uma época em que gigantes dominavam o mundo e quando a filha de um poderoso gigante o construiu, até aquela que explica a origem de João de Uniadi, imortalizada em seu brasão. Quando era muito jovem, João teria derrubado com uma flecha um corvo que havia roubado seu anel brilhante, a única prova de sua origem real. Impressionado com a história, o rei Sigismundo da Hungria decidiu imediatamente que o brasão de João seria um corvo com um anel no bico, e que sua família seria elevada à grande honra, presenteando-o com toda a propriedade de Hunedoara. E mesmo antes de morrer, depois de defender Belgrado contra os exércitos de Maomé II, o conquistador de Constantinopla, o próprio Papa de Roma reconheceu seus méritos, chamando-o de o mais forte e único atleta de Cristo. Agora voltamos à história de Vlad Tepes, que não ficou muito tempo aqui, no castelo dos Corvinos em Hunedoara. E isso porque, muito em breve, ele seguirá em direção ao trono da Valáquia, de onde começará a se preparar para o confronto com os otomanos. No entanto, antes de tudo, ele precisava colocar ordem no país. Por isso, impôs medidas extremamente severas contra todos que violavam a lei, e entre eles estavam também aqueles mercadores saxões, que, como em uma moderna guerra de desinformação, criaram para ele uma imagem totalmente repulsiva. A punição mais utilizada foi empalar aqueles considerados culpados. Daí vem o apelido de Epes Empalador. Não podemos esquecer que tais métodos faziam parte do contexto geral da Idade Média, desde a distante Moscou até as margens do Atlântico. A história registrou esse fato. Ivan III, Luís XI, as famílias Visconti, Sforza e Borgia, com seu patriarca Alexandre VI da Iluminada Itália, Ricardo III ou os inquisidores fizeram amplo uso do machado do carrasco, da forca, das fogueiras ou das torturas para fins mais ou menos políticos naqueles tempos, naquela época histórica. Para o espírito da Idade Média, esses eram espetáculos com uma lição moral. O que é difícil de imaginar para o nosso mundo de hoje não é a crueldade da justiça, mas sim a alegria animal, bestial, que o povo sentia diante do cadafalso. Era um verdadeiro alimento espiritual que os povos de toda a Europa recebiam excitados, ansiosos para se deleitar com novos suplícios. Vlad Tepes Drácula foi morto de forma traiçoeira por um de seus próprios homens, pago pelos turcos, que o esfaqueou pelas costas. O príncipe romeno estava, naquele momento, precisamente na idade de uma sábia e ponderada maturidade, uma fase de plena realização. Ele provavelmente tinha 45 anos e acabará de chegar ao trono da Valáquia pela terceira vez. Ele viveu uma vida quase sensacional, e seus feitos, que já durante sua vida haviam se tornado lenda, logo se transformariam em uma verdadeira mitologia, com uma difusão surpreendente e única na história da cultura universal. Hoje, porém, ele é frequentemente confundido com o personagem fictício de Bram Stoker, o vampiro de mesmo nome, Drácula.
Para a Transilvânia, os colonos saxões, dentre os quais surgiram os opositores do voivoda Vladep, tiveram uma importância talvez tão grande quanto a dos colonos gregos para a antiguidade. Eles vieram das regiões da Flandres, do Médio Reno e da Saxonia. Expulsos pela exploração feudal, mas principalmente muito atraídos pelos privilégios que lhes eram oferecidos aqui. Já no século XIV, Sigioara era governada pelos principais representantes das corporações de ofício. E foram essas mesmas corporações que construíram e garantiram todo o sistema defensivo e muralhas, torres e tudo que envolve armamento. No ano de 1564, o italiano Giovanni Andrea Gromo, comandante da Guarda do Príncipe, nos apresenta em sua descrição sobre a Transilvânia, dedicada a Cosimo de Médici, príncipe de Florença, o seguinte retrato de Sigioara. Esta cidadela é mais graciosa do que fortificada. A colina onde se encontra a cidadela é isolada e tão distante das outras colinas que a cercam, que instalar uma bateria de artilharia e atacá-la seria difícil. Não se inscreva no meu canal, muito obrigado. A vida na cidadela também tinha seus momentos tranquilos. As manifestações do amor geravam, naquela época, tanto comportamentos carinhosos quanto violentos. O torneio trouxe para o jogo do amor a imagem heroica. O homem, movido por um ideal cavalheiresco, mostrava assim à amada sua coragem. Se fosse necessário, o cavaleiro lutaria, sofreria e sangraria para proteger a mulher adorada. Fora das cidades, as aldeias fortificaram suas igrejas e construíram ao redor delas fortalezas cada vez mais resistentes. Os comerciantes, artesãos e camponeses livres foram inicialmente incentivados pelo próprio rei Matias Corvino, filho de João de Hunyadi. Ele concedeu a eles apoio e facilidades, como isenções temporárias das obrigações militares ou reduções de impostos. Os tempos ficavam mais difíceis e a imagem da morte ecoava ameaçadora por toda a época. A cidadela de Apoldo está situada no centro da vila, mas no topo de uma colina. Como princípio geral de fortificação, a cidadela foi projetada segundo o sistema de recintos concêntricos múltiplos, de modo que as vantagens do terreno eram aproveitadas com muita habilidade. Assim que o inimigo aparecia no horizonte, os sinos eram tocados e todos os habitantes da vila se reuniam na cidadela. As entradas das duas muralhas da cidadela foram dispostas de tal forma que, caso o inimigo conseguisse passar pelo primeiro portão, encontraria obstáculos cada vez maiores. Assim que algum perigo era anunciado, os moradores traziam seus bens e o gado para dentro da fortaleza. A ponte da entrada era levantada, as grades eram baixadas e os guardas e guerreiros ocupavam seus postos de vigia. A vida então seguia seu curso normal, enquanto todos aguardavam o fim do cerco. Das torres da igreja fortificada de Bierta, era possível avistar o horizonte ao longe, de onde talvez pudessem vir reforços. As muralhas,
com espessura de 2 a 5 metros e às vezes até 15 metros de altura, são equipadas com passarelas de guarda, ameias e varandas fechadas. Assim como esta fortaleza irmã, através das aberturas nas muralhas, os defensores podiam atacar os sitiantes com flechas, balas, pedras ou água fervente. As torres de König eram dispostas de tal forma que, em caso de ataque, o inimigo podia ser pego de todos os lados por fogo cruzado. Em suas memórias, um estudante conta como foi o único que sobreviveu após um cerco das tropas otomanas à fortaleza de Sebre. Aqui os moradores resistiam na Torre dos Alfaiates. No final, os turcos os derrotaram com fogo. Essa parte das fortificações passou a ser chamada Torre do Estudante. Daquele estudante que estudava latim e teologia em uma escola dos dominicanos, restou o incunábulo mais antigo de um autor da terra da Romênia. Ele também ficou conhecido como o Prisioneiro da Transilvânia, e sua obra, publicada após 20 anos de cativeiro, intitula-se Tratado sobre as Crenças, Costumes, Vida e Astúcia dos Turcos. Esses incunábulos são as primeiras impressões europeias da segunda metade do século XV, realizadas com a ajuda da imprensa de tipos móveis, a crucial invenção de Gutenberg. Para Gutenberg e sua geração, a impressão não era apenas uma tecnologia, mas uma arte. A eficiência da técnica de trabalho, a clareza da impressão e a durabilidade desses livros haviam alcançado um ponto além do qual não seriam feitos avanços significativos nos próximos 4 séculos. Aos perigos vindos de fora somavam-se também aqueles do interior do país, provocados pelas lutas da nobreza pela ocupação do trono de voivoda ou príncipe do país, após a proclamação da Transilvânia como principado autônomo. O século XVI foi igualmente repleto de agitações. No outro campo, o dos sitiantes, buscavam-se objetivos militares ou políticos precisos. Mas muitas vezes a guerra degenerava em um conjunto de ações de saque e banditismo. A noite era uma boa aliada deles.
Em geral, o rito de investidura era conduzido por um bispo que abençoava a espada do futuro cavaleiro. Mas aqui, no campo de batalha, armar um cavaleiro era muito mais glorioso. A fortaleza de Codleia, flanqueada por torres poderosas, bem cuidadas pelas corporações de artesãos, foi uma vez sitiada sem sucesso por um capitão do voivoda Drácula. As narrativas alemãs registraram que o infeliz capitão foi punido, é claro, por empalamento. Fira é uma fortaleza muito bem fortificada, erguida ao pé das montanhas que separam a Transilvânia da Valáquia. Essa fortaleza é como um pequeno ducado. Ela tem sob seu domínio os boiardos romenos de Fira, que obedecem ao castelão como se fosse seu próprio senhor. E o cerco da fortaleza de Fira foi liderado pelo próprio Drácula. Essas mesmas histórias nos mostram aqui o voivoda, caminhando entre os cadáveres dos mortos, feliz com o espetáculo macabro. Em Presmir, perto de Brov, as muralhas têm quase 5 metros de espessura na base. Elas são dispostas em círculo e, em seu interior, ao longo da cortina, há uma verdadeira colmeia de residências e despensas, com varandas de ligação na frente e escadas de acesso aqui e ali. O altar tríptico de Presmir, que lembra pelo seu estilo o maneirismo gótico de meados do século XV, pertence à arte sul-germânica transmitida pela Áustria. As cenas bíblicas retratam Jesus na cruz, entre Maria e João. A lamentação. A conversa. A ressurreição e as miróforas no túmulo. Mas o mais notável monumento da influência austríaca, também impregnado de influências holandesas, é o altar tríptico da Igreja Evangélica de Media. Temos diante dos olhos uma obra rara na pintura transilvana. As cenas da história da paixão que ainda se conservam são o beijo de Judas, flagelação, coroação de espinhos, a preparação da cruz, Jesus na cruz, ressurreição,
Todas essas imagens, que na Idade Média serviam mais do que qualquer outra coisa para educar a sociedade, em geral analfabeta, também marcavam um sentimento difícil de suportar de uma insegurança geral. Desde o indivíduo isolado até a coletividade como um todo, esse sentimento penetrava sem barreiras naquela época tão marcada por confrontos militares. As pessoas pensavam apenas em representações visuais. Tudo o que queriam expressar precisava ser colocado em uma imagem simples. Essas imagens eram lidas e decifradas de ponta a ponta. O final parecia bastante feliz, assim coroado com a promessa de chegar ao paraíso celestial. A pobre humanidade precisava da promessa repetida diariamente sobre a salvação celestial e sobre o cuidado e a bondade de Deus. O leão era um símbolo de força. Em Montour, inclui, está o único testemunho palpável da vida monástica anterior ao ano de 1285, ano em que, após a grande incursão dos tártaros, os monges se dispersaram. Restou o leão como um sinal de bravura para enfrentar as forças obscuras do mal. A mentalidade do homem medieval era dominada pelas ameaças constantes do mal, personificado pelo diabo. As representações dele eram ameaçadoras e infernais. Ele era responsabilizado pelas grandes epidemias, pelos períodos de fome ou pelas invasões dos pagãos. As igrejas dominavam as cidades com suas linhas e volumes grandiosos e perfeitos. Por mais altas e pesadas que fossem as casas de pedra dos nobres e mercadores, ainda estamos inclui, na igreja de São Miguel, que é o primeiro exemplo completo da igreja ala na Transilvânia. Aqui, como em qualquer outra catedral europeia, encontravam-se as classes sociais mais opostas. Mendigos e doentes lamentavam-se, mostrando suas feridas e deformidades, enquanto grandes senhores e ricos exibiam suas joias e roupas luxuosas. Sibiu é grande e poderoso e não apenas adornado com edifícios majestosos, mas também próspero em todos os comércios, assim como em outras riquezas. Além disso, é também muito bem fortificada, com muros largos e sólidos, torres frequentes e um fosso largo e profundo com água, que a cerca por todos os lados, exceto pelo leste. Esta é a imagem de Sibiu que nos foi deixada há quase 5 séculos por Nicolau Zolaus, ilustre arcebispo e diplomata, autor de obras históricas, geográficas e religiosas. Mais perto do nosso tempo, no início do século XIX, nesta farmácia de Sibiu, poderíamos ter encontrado o misterioso Johann Martin Henneger, preparando seus medicamentos.
A vida obscura, envolta em lendas, desse farmacêutico saxão, que só se tornou doutor por sua própria determinação, já que oficialmente possuía apenas um diploma de farmacêutico, é retratada por Mircea Eliade em sua obra O Segredo do Dr. Oenegier. Ele passou mais da metade de sua longa vida no Oriente, conhecendo de perto as práticas ocultas. Chegou até a ser médico da corte, farmacêutico, diretor do arsenal e almirante do Marajá de Larori. Mas a vida de Oenegier também esconde inúmeros segredos inacreditáveis. Supõe-se que ele também tenha chegado ao Tibete, onde pesquisou a ciência da farmacopeia oculta. Observar o fogo não era apenas um pretexto para um transe hipnótico. Era uma assimilação, uma introdução da mente no próprio corpo para identificar todos os combustíveis. Ele conhecia a levitação, o transe catalético, ou seja, a saída do corpo e a suspensão da vida sem prejudicar o organismo. Ele também conhecia o milagre da invisibilidade. Ele entrou em Shambhala graças à sua técnica de yoga, na qual já era mestre antes de 1858. De acordo com uma tradição tibetana, essa misteriosa terra próspera e cheia de vegetação está situada em algum lugar entre as montanhas cobertas de neve da cordilheira do Himalaia, no norte do Tibete. Apenas alguns lamas que possuem uma técnica perfeita podem chegar a esse país milagroso por meios sobrenaturais, pois de outra forma ele é inacessível geograficamente. Portanto, Onigberger esteve lá e Eliade escreve que ele foi autorizado a voltar de Shambhala para tentar reativar no Ocidente alguns centros de iniciação que estavam adormecidos desde a Idade Média. Existe a suposição de que ele não soube como cumprir essa missão ou até mesmo a comprometeu desde o início. Por isso ele morreu de maneira tão misteriosa ao retornar para Brau, onde estamos agora. Os prédios do centro da cidade são os mesmos que Onigberger também viu, assim como as ruas. E as pessoas, ou pelo menos algumas delas, talvez sejam descendentes daqueles com quem Onigberger apertou a mão ou trocou algumas palavras. Eu gostaria de saber como ele interpretou esse detalhe, que provavelmente representa um basilisco, um réptil fabuloso que mata com o poder do seu olhar e que só pode ser capturado com a ajuda de um espelho, no qual o seu olhar mortal, refletido, se voltaria contra ele mesmo. Poderia ser este o símbolo da legalidade que pune aqueles que não demonstram respeito? Ou mais do que apenas um símbolo médico ou alquímico? Seria uma imagem do inconsciente que precisamos encarar e reconhecer o valor para não nos tornarmos vítimas. Onigberger partiu daqui para descobrir o mundo, que conheceu também através dos 12 idiomas estrangeiros que falava. E foi aqui que ele voltou, no final da vida. Brau é uma cidade cujas imagens podem encerrar não só um filme, mas também a vida marcante de uma pessoa.
As coisas que podem tornar a vida bonita continuam as mesmas agora, como antigamente. São a leitura, a música, as artes plásticas, a natureza, as viagens. Só olhando profundamente para dentro de nossas almas saberemos o quanto precisamos de todas essas coisas maravilhosas para iluminar nossa vida. Desde que descobriram que a morte pode significar um fim inevitável, as pessoas quiseram alcançar a imortalidade. O mesmo aconteceu com o Dr. Onig Bergir. Ele tentou, por tudo o que fez e conheceu, tornar-se imortal. Ainda assim, acredito que as pessoas estão próximas da imortalidade pelo que conseguem conhecer e descobrir. Pense em todo o passado que se revela para nós através de livros ou documentos, igrejas, fortalezas ou castelos. Em todas as pessoas da antiguidade, que assim conseguimos conhecer e compreender. Por aquelas dezenas, centenas ou até milhares de anos sobre os quais temos uma visão geral em nossa história coletiva, estamos, de fato, eternamente imortalizados, para sempre.